Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2017 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Caráter Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. Hoje nós estaremos vendo aí a lição número 5, que tem como título Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Então a primeira coisa que nós temos que saber é que Jacó era um mau caráter. É chamado enganador. Não é porque ele tenha enganado o seu irmão, é porque ele enganou o seu pai. Veja bem que o seu irmão, ele comprou o direito de primogenitura do seu irmão. Embora tenha agido mal, que poderia ter cedido ao seu irmão um prato de comida quando o seu irmão estava com fome, e ele aproveitou esta oportunidade para adquirir o direito de primogenitura, o direito da bênção de Deus, da bênção maior sobre ele. Ele aproveitou, usou aí de astúcia, mas aí ele não foi enganador. Ele falou com seu irmão sobre o direito de primogenitura e comprou e pagou. Fez o seu irmão confessar isso. Então, perante Deus, estava realizado isso. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então, Jacó é chamado enganador não por causa disso aí. Aí ele foi astuto. Agora, ele é chamado enganador porque ele, junto com a sua mãe, ele aceitou um plano astucioso e enganador para ir ao seu pai, receber as bênçãos que era para o Esaú. Agora, tudo bem, ele comprou, era dele, mas ele tinha que chegar para o seu pai, a sua mãe também, e explicar para o Isaac que Deus, antes dele nascer, havia dito que o havia escolhido para ser o sucessor de Isaac, na cadeia de descendência de Abraão. Então Jacó foi escolhido por Deus para continuar a família de Abraão, de onde nasceria Jesus Cristo. Então Deus escolheu, antes deles nascerem, antes de Jacó e Esaú nascerem, Deus escolheu Jacó. Não foi porque Jacó fez alguma coisa, ou porque Isaac fez alguma coisa, ou porque Rebeca fez alguma coisa, ou porque Esaú fez alguma coisa. É uma escolha soberana de Deus. Então Deus escolhe e pronto. Assim como você vê. Uma pessoa recebeu um dom do Espírito Santo. Quer dizer que ela é melhor do que alguém? Não. É uma escolha soberana de Deus, uma escolha soberana do Espírito Santo. Veja, como Paulo, na cidade de Antioquia, ou Antioquia, como você preferir. Veja bem, quem é que escolheu Paulo para ser um missionário? Quando, no caminho de Damasco, Paulo se encontrou ali com Jesus, Jesus já o escolheu. Ele disse, eu escolhi para fazer uma obra para mim. E a situação, a missão de Paulo não era fácil, mas Jesus escolheu Paulo. Então, quando houve a reunião, ali, profetas, mestres, então, estavam jejuando, orando, estavam buscando a vontade de Deus. E o Espírito Santo disse, apartai-me a Saulo e Barnabé, para uma obra a que eu os tenho chamado. Então, veja só, é uma escolha soberana de Deus. Ele pode escolher quem quiser. Ali na certa, aqueles homens devem ter dito, mas nós somos mais antigos na fé, nós sabemos mais, somos mais inteligentes, já somos obreiros experimentados. Esse aí começou agora.
Não importa. É uma escolha soberana de Deus. Ele escolhe quem Ele quer. Assim também, na vista humana, na maneira de ver do homem, Esaú tinha que herdar ali essa bênção de ser o continuador da família de Abraão até chegar a Jesus Cristo. Ele nasceu primeiro. Mas acontece que Deus escolheu Jacó antes mesmo deles nascerem. É uma escolha soberana de Deus. O textuário aí está em Romanos 9,13, que diz: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então está clara aí a escolha de Deus por Jacó e o repúdio de Deus por Esaú nessa questão. Deus não está falando de salvação. Ele está falando de uma escolha de uma pessoa que vai continuar, então, a descendência de Abraão até chegar a Jesus Cristo. Então ele escolheu, ia nascer dois, ele escolheu um. É uma opção de Deus. Agora, humanamente falando, quem tinha o direito era Esaú, porque nasceu primeiro. Então, a regra era essa: nasceu primeiro, é o primogênito, vai herdar as bênçãos, né? Vai herdar aí a descendência de Abraão. Então, humanamente falando, Deus não segue normas, né, humanas. Ele tem as suas normas e nós temos que nos adaptar, temos que aceitar a vontade de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então ele fez uma escolha e pronto, está escolhido. Não podia ser porque o Jacó fez alguma coisa de bom ou porque o Esaú fez alguma coisa de bom, porque seria uma quebra então de uma regra por causa de uma obra feita. Mas Deus escolheu antes de nascer, por quê? Antes de terem feito alguma coisa. Não é pelas obras. Olha aí, Deus está escolhendo a família de Jesus e nunca por causa das obras. E sempre é por causa da fé. Por quê? A família tem que ser um milagre. Olha lá, Abraão era Abraão, sua mulher Sarai, não podia ter filho, a sua mulher. E Abraão provou seu mau caráter, mentiu. Vem Isaac, também mente, e também a sua esposa não pode ter filho. É estéril também, como Sarai. Vem Jacó, Jacó também, mau caráter, enganador. Também a sua esposa preferida, Raquel, é estéril. Olha aí. Todos os três, Deus teve que tratar o caráter dos três, melhorar o caráter desses três, que não poderiam ser alguma coisa numa família que ia nascer Jesus. Mau caráter não podia. Então Deus transformou essas pessoas, melhorou o caráter, aperfeiçoou essas pessoas. E as suas mulheres não podiam ter filho, e Deus fez o quê? Um milagre para que elas gerassem filhos. Então é uma família da graça de Deus, não é uma família de merecimento, não é uma família de obras para serem justificados, mas eles foram justificados pela fé. Por quê? Daí vem Jesus, e nós, para pertencermos à família de Jesus, nunca poderíamos ser santos, ser salvos, porque nós tínhamos o péssimo caráter também. Mesmo que Abraão, Isaac, Jacó, os gentios todos tinham um péssimo caráter. Se fosse exigido um bom caráter para pertencer à família de Jesus, não entrava ninguém na família de Jesus. Então, para sermos filhos de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ter que nascer de novo e Deus vai imprimir em nós um caráter agora novo, um caráter cristão. Vamos ser parecidos com Jesus e não com nossos pais, né? O pai e a mãe humanos. Mas temos que parecer com Jesus.
Olha, é um novo nascimento. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós não vamos andar mais na concupiscência do tempo passado, amando as coisas do mundo. Agora nós amamos as coisas de Deus, vivemos uma vida diferente. Porque tivemos um encontro com Deus, nos arrependemos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos justificados, declarados santos, né? E vamos começar com uma vida nova. Aí o caráter de Deus é que vai ser impresso em nós. Uns é mais rápido, outros demoram mais, né? Outros demoram a vida inteira, outros não conseguem consertar quase nada, mas são justificados pela fé em Jesus Cristo. Também não são justificados pelo seu caráter. Não são justificados porque são bonzinhos, porque tem o fruto do Espírito, né? A qualidade tal, a qualidade tal, a qualidade tal. Não são justificados por isso. São justificados pela fé. Então veja bem, Deus se agradou de Abraão, de Isaac, de Jacó, por causa do caráter? Não, a Bíblia está bem clara, eles não tinham um bom caráter. Deus se agradou deles por causa da fé deles. Veja Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. A Raabe era uma prostituta, Deus se agradou, foi da fé dela, ela não tinha bom caráter não. Então tome cuidado por isso. Nós somos justificados pela fé, não é por caráter, não é por obras. Nós não vamos para o céu e sermos salvos por causa de bom caráter. Nós temos que lutar agora que somos cristãos para melhorar o nosso caráter. Mas nós não vamos ser salvos, nem vamos morar na Nova Jerusalém porque somos bom caráter. Mas é porque temos fé em Deus. Temos fé que Jesus Cristo morreu por nós e que ressuscitou. Então eu creio que dá para entender os irmãos aí como é que funciona aqui, né? O Jacó então era um péssimo caráter. E depois Deus vai tratar o Jacó e vai melhorá-lo, tá? Olha lá o rei Saul. O que o profeta diz para ele? Você vai entrar no meio dos profetas, você vai ser cheio do Espírito Santo e Deus vai transformar você em um novo homem. Então ele foi transformado naquele momento, foi cheio do Espírito Santo. Mas ele era um mau caráter, não se deixou mudar dali para frente, não continuou essa mudança. Mas naquele momento ele foi transformado em um novo homem, era para ele conseguir continuar isso. Mas ele resolveu ser o que ele já era, não se deixou transformar. Então veja só que é uma escolha soberana de Deus. Deus escolhe uma pessoa para fazer determinada coisa e está escolhido, é aquela pessoa. O oleiro está lá, ele faz um vaso. Não gostou do vaso, está com defeito. Ele pode quebrar o vaso todinho, fazer uma massa, amassar de novo e fazer outro. Ele é o dono da olaria. Então ele faz do jeito que ele quiser. Ele que comanda. Assim é Deus. Ele escolhe quem ele quer. Não adianta a gente ficar discutindo, falando mal e fazendo confusão e coisa e tal. Não adianta. É Deus, é uma escolha de Deus. Então você pode ajudar essa escolha de Deus para que dê certo. E não ficar atrapalhando a escolha de Deus. Vamos ver a leitura bíblica em classe que está em Gênesis capítulo 25, versículos de 28 a 34. Depois no capítulo 32, versículos 24, 27, 28 e 30. E amava Isaque a Esaú porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas,
E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Agora Gênesis 32. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aí já um mau caráter, né, na vida de Isaac e de sua esposa Rebeca. Além de Isaac ter mentido antes, né, ele agora, já quase no final da sua vida, ele ainda tem um problema seríssimo. Ele tem um problema de preferência por um filho. Não era porque esse filho era bom, ou era um filho aí que gostava de fazer um sacrifício a Deus, um adorador. Não. Ele tinha preferência por Esaú porque ele amava a caça que Esaú trazia para ele. Então nós vemos que o homem tem vários problemas e ele é justificado pela fé e não pelas suas obras, não pelo seu caráter, né? Isaac, no final da sua vida, ainda tinha esse problema de caráter, de dar uma preferência para um filho por causa de uma comida. Veja bem que Rebeca era uma esposa capaz de enganar o seu esposo. E aí? Olha aí, mentira, engano, estavam presentes nessa família de Abraão. E olha só então que Isaac passou esse caráter para o seu filho Esaú, passou esse caráter para Jacó. E foi assim. A Rebeca, né, foi mais íntima de Jacó, gostava mais de Jacó, também deu preferência, porque Jacó não era uma pessoa boa também, tinha um mau caráter. Mas porque Jacó fazia o que ela gostava. Jacó era mais levado a fazer uma comida mais bem preparada. E estava ali, era mais emotivo que Esaú. Então, a Rebeca dava preferência para ele. Agora, também podemos crer que, além disso, a Rebeca tinha uma preferência por Jacó, porque Deus disse para a Rebeca, antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus havia dito para a Rebeca que o maior serviria o menor. Aí está indicando pessoa. Deus está dizendo: eu escolho Jacó para continuar a descendência de Abraão. É claro que desses dois seriam feitas duas nações, mas ainda não era a escolha agora de uma nação em si, mas era a escolha de pessoa. Mais para frente, então, teriam seus descendentes, e os descendentes de Jacó que seriam responsáveis por trazer Jesus. Então veja só, Deus olha para a pessoa e enxerga lá na frente o resultado, Jesus. Assim como Abraão. Se você ler Gálatas 3,16, você vai ver que Deus chamou Abraão, pessoa. E dessa pessoa, Abraão, vai nascer o descendente, não é os descendentes. A visão de Deus é o quê? O descendente, é o último ali, Jesus Cristo. Assim também, Isaac. Vai nascer dois filhos. Deus escolhe um dos filhos e diz: desse é que vai nascer Jesus. Então a visão de Deus é lá no futuro, Jesus. E depois aí nós vamos ver o encontro de Jacó com Deus. Isso vai mudar o Jacó, vai mudar o caráter de Jacó daí para frente. Vamos ver as partes e tópicos então da lição, que diz assim: primeira parte, quem era Jacó? Tópico 1, o filho mais novo de Isaac. Tópico 2, o preferido de sua mãe. Tópico 3, o preferido de Deus. Na parte 2, a direção de Deus na vida de Jacó. Tópico 1, a visão da escada que tocava o céu. Tópico 2, a coluna em Betel.
Na parte 3 nós vamos ver aí aspectos do caráter de Jacó. Tópico 1, antes do seu encontro com Deus. Já no tópico 2 nós vamos ver depois do seu encontro com Deus. No tópico 3 nós vamos ver então no seu encontro com Esaú. Na introdução aí nós temos, Isaac teve 2 filhos gêmeos. Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Logo revelou ter um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o pai com o apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu com grande sofrimento. Mas a misericórdia de Deus o alcançou, e o Senhor o escolheu para ser o pai das 12 tribos de Israel. Vemos aí que Isaac, depois de 20 anos orando por um filho, nasceram-lhe 2 filhos, gêmeos. Ao nascer, Jacó está agarrado ao calcanhar do seu irmão Isaac. Então, quando o nome é dado Jacó, significa exatamente isso. Aquele que segura o calcanhar. Então foi dado o nome Jacó. Não foi dado o nome Jacó porque ele era enganador. O nome foi dado porque ele estava segurando o calcanhar do seu irmão. Então, pode ser, pode até indicar isso aí, que ele seria, então, um enganador, seria alguém que faria qualquer coisa, né, para prevalecer. Mas ele era uma criança que não pensava ainda, não tinha ainda nenhuma atitude, não sabia de nada ainda, né? Então não podemos imaginar que ele já nasceu inteligente, sabido, enganador e já queria puxar o irmão. Então, cuidado com isso, às vezes você pode interpretar desse jeito, né? Então, nome Jacó, aquele que segura o calcanhar. Mas então, no nascimento, quem nasce primeiro é Esaú. Esaú era, ao mesmo tempo, ruivo e cabeludo. Então, o nome é dado Esaú por causa disso. Esaú nasce primeiro, é o primogênito. Tem direito às bênçãos da primogenitura. Então, a herança espiritual ele tem direito. E vem Jacó depois, e é o segundo filho, e ali os dois, na convivência, vão receber ali, impresso em seus caráter, aquilo que aprendem, no meio que vivem. Então, Esaú é mais amado pelo pai, Jacó mais amado pela mãe. Esaú se torna então caçador, vive mais no campo, gosta de fazer uma caça, né? E seu pai tem grande preferência por isso. O Jacó é mais amigo, mais íntimo de sua mãe, e o Jacó gosta de fazer uma comida bem preparada, gosta mais das coisas caseiras, de ajudar sua mãe. Então, ele tem a preferência da sua mãe. Então, Esaú herda o caráter do pai, gostar mais das coisas da comida, por exemplo, do que das coisas espirituais. E a mãe vai passar o caráter para o seu filho Jacó. Jacó puxa para o lado da mãe. O Jacó tem o caráter da mãe, que é capaz de mentir, de enganar até, né, no caso, o marido, e ele, então, enganar o pai. E usa de astúcia também, assim como a mãe usou de astúcia para com o seu marido, o Jacó também usou de astúcia para com o seu irmão Esaú, para tirar-lhe o direito de primogenitura. Nós acreditamos que Jacó sabia que antes de nascer, Deus o havia escolhido. Por isso ele fez de tudo e aproveitou a oportunidade para comprar o direito de primogenitura, porque não só ele tinha o direito dado por Deus, mas agora também humanamente ele estava adquirindo. Se o seu irmão reclamasse que ele herdou a bênção de Deus, ele diria: não, mas eu comprei. Então ele tinha tanto agora a garantia do céu como tinha da terra. É isso que ele queria. E nós podemos entender que Rebeca não contou para Isaac essa revelação que Deus havia lhe dado, de que o maior serviria o menor. Então veja só, isso
gerou então um problema, porque ela deveria ter contado e explicado. Quem sabe, né? Isaac então daria as bênçãos corretamente. Nós imaginamos que ela não disse. E ela, temendo que Isaac não passasse para Jacó as bênçãos, porque ele tinha preferência pelo seu filho Esaú, então ela arquitetou um plano para poder as bênçãos serem passadas para Jacó. O Isaac resolveu de repente dar as bênçãos que deveria dar só na hora de morrer. Ele resolveu 30 anos antes de morrer. Ele resolveu dar logo a bênção para Esaú. Rebeca, sabendo disso, pensou rápido, armou um plano, né, e colocou esse plano em execução para não deixar acontecer uma coisa que Deus havia lhe dito que não aconteceria. O certo seria ela chegar para o marido explicar, mas não, ela armou um plano e disse desse jeito: é o Jacó que vai ser abençoado, como Deus me disse. Então ela tentou ajudar a Deus, né? Ela quis fazer alguma coisa que Deus não mandou ela fazer. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Queremos forçar uma situação, queremos fazer alguma coisa para ajudar Deus. E Deus não precisa de ajuda. Ele vai fazer certo do jeito dele e vai tudo dar certo. Então o interessante aí é que Deus escolheu Jacó antes de nascer para ser o pai então das tribos de Israel e desse povo nascer Jesus Cristo. Vamos então na parte 1, quem era Jacó? Aí tem o tópico 1, o filho mais novo de Isaac, tópico 2, o preferido de sua mãe, e o tópico 3, o preferido de Deus. Tópico 1, então, o filho mais novo de Isaac. Seu nome em hebraico é Jacob, que significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel: Abraão, Isaac e Jacó. Sua história foi pontilhada de episódios dramáticos desde o seu nascimento. Deus ouviu as orações de Isaac, pois Rebeca era estéril. Gênesis 25, 21. O texto diz que no ventre havia uma luta entre os bebês. Gênesis 25, 22. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, o seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Então é muito interessante aí a história do nome de Jacó. Quando Jacó então compra o direito de primogenitura e depois ele com sua mãe engana seu pai, o Esaú diz: o nome dele não é mesmo Jacó? Me enganou 2 vezes. Porque ele faz um trocadilho com o nome do seu irmão. Porque se escreve da mesma maneira no original hebraico. Aí, sua mãe não ia dar o nome dele de enganador quando nasceu. Apenas olhou aquele fato interessante, era o seu marido, do Jacó nascer agarrado ao calcanhar do Esaú. Então deram o nome para ele de Jacó, significando aquele que agarra no calcanhar. Mas aquela palavra também pode ser traduzida como enganador. E Esaú então pega e faz esse trocadilho. Ele interpreta o nome não como aquele que segura no calcanhar, mas como aquele que é enganador. Então é importante saber que Deus escolheu Jacó para ser um dos 3 principais patriarcas do povo, né, que aí na época de Abraão era o povo hebreu. Pode ver que a Bíblia chama então Abraão de o hebreu. Então o povo hebreu vai de Abraão até Jacó. Quando Jacó tem um encontro com Deus, o seu nome é mudado de Jacó para Israel. Agora o príncipe de Deus lutou e prevaleceu. Então agora, esta nação não é mais nação de hebreus, agora é uma nação israelita. A nação de Israel, porque descendem de Jacó, que o nome dele mudou para Israel. Então a diferença entre hebreus e israelitas é essa aí. Depois que esse povo peca e é mandado para outros países, né, é deportado, quando o povo que estava na Babilônia
que pertencia principalmente à tribo de Judá, voltam para o seu território. Então, como a maioria ali era da tribo de Judá, então eles passam a ser chamados judeus. Então olha só, até hoje agora o nome é judeu. Então começou o nome hebreu, de Jacó, depois que ele teve um encontro com Deus, passou a ser Israel, e hoje tem o nome de judeus, porque a maioria, né, e também os reis, os governantes, eram descendentes do rei Davi, da tribo de Judá. Então passou a ser judeu. Então vemos que Isaac orou 20 anos, nasceram então aí os filhos gêmeos. Jacó nasce segurando a calcanhar do seu irmão Esaú, e vemos que ali vão se formar dois povos, e quando Jesus vem, ele vai nascer em Belém, que é território de Judá, onde Davi havia nascido, exatamente aí em Belém, no território de Judá. E como a promessa de Deus diz que o descendente de Davi é que vai governar sobre Israel no trono, isso vai se cumprir no milênio, né, o próprio Jesus Cristo. E nós vimos já sobre a genealogia de Jesus e vimos aí que por parte de mãe ele é descendente do sumo sacerdote Arão, e por parte de pai adotivo, né, por parte de pai adotivo que é José, ele é descendente do rei Davi. Então durante o milênio ele será ao mesmo tempo sumo sacerdote e ao mesmo tempo rei. No tópico 2 então nós vemos aí o preferido de sua mãe. Isaac tinha preferência por Esaú, porque gostava da caça. Mas Rebeca amava mais Jacó, por ser varão simples, habitando em tendas. Gênesis 25, 27 e 28. Quando Isaac quis dar a bênção a Esaú, o primogênito, Gênesis 27, 1 a 5, Rebeca, numa demonstração clara do seu caráter astucioso, chamou Jacó e o induziu a enganar seu pai. Gênesis 27, 11, 12, 14 e 15. Enganado, Isaac abençoou Jacó. Gênesis 27, 27 e 29. Ao retornar da caça, Esaú descobriu que seu irmão tomara sua bênção. Desesperado, recebeu do pai uma bênção menor. Gênesis 27, 39 e 40. Cheio de ódio, planejou matar seu irmão. Gênesis 27, 41. Jacó teve que fugir ameaçado por Esaú. Isaac percebeu que Deus tinha um plano na vida de Jacó e o despediu com uma bênção profética de grande significado. Gênesis 28, de 1 a 4. Então veja só que interessante que quando Jacó vai embora, porque o seu irmão Esaú havia prometido que o havia de matar, porque ele o enganara, recebendo então através de um plano astucioso de Rebeca, então ele recebeu as bênçãos. Então Esaú ficou zangado e diz que Jacó o enganou 2 vezes, e irado então promete matar o seu irmão. Rebeca, vendo isso, envia então Jacó para a terra dos seus pais, para de lá ele escolher então uma esposa. Então ao mesmo tempo ela queria salvar a vida do filho, ao mesmo tempo também queria que lá ele se casasse. O Isaac, depois de ter abençoado Jacó, percebe a bênção que tinha dado e que era coisa de Deus, e na hora de despedir o seu filho Jacó, lá para Padã Arã, lá para a terra de Rebeca, né? Para a terra dos seus pais, ele dá uma bênção e diz assim bem claro, que o Senhor dê a descendência de Abraão a você, Jacó. Olha só. Então agora ele estava sabendo que aquilo tudo era um plano de Deus, e quando ele dá a bênção, ele já cita a descendência de Abraão. Ele sabe que Jacó é o legítimo possuidor das bênçãos da primogenitura. Ele sabe que Deus havia escolhido realmente Jacó. E no tópico 3 nós vemos o preferido de Deus. A escolha de Jacó é um caso especial de presciência divina face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude
contraria frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Seria uma terrível discriminação por parte de Deus que condena quem faz acepção de pessoas. Tiago 2,9, 1 de Pedro 1,17. Mas em sua soberania, em casos especiais, ele escolhe pessoas para serem instrumentos de sua vontade diretiva. Jacó foi um desses escolhidos ainda no ventre, como está em Romanos 9, de 9 a 13. Então veja aí em Romanos 9, que é muito interessante. Lá diz, não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus seja segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamou. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Está aí Romanos 9, de 10 a 14. Então não vá pensar aí que Deus predestinou o Jacó para ser salvo e continuar a família de Abraão. E Deus predestinou Esaú para ser condenado, né? E perder aí as bênçãos. Nada disso. Nós não estamos falando aqui de salvação de ninguém. Se Esaú perdeu a salvação, foi porque ele continuou sendo um mau caráter, porque não quis saber de Deus. Mas nós vamos ver que no final de sua vida ele perdoa seu irmão, né? Está tudo bem. E Jacó é escolhido por Deus antes de nascer. Não é porque ele fez uma coisa boa, porque ia fazer uma coisa boa. Deus escolheu. Pronto, é uma escolha soberana de Deus. Haviam duas pessoas, Deus escolheu uma. Então não tem a ver com salvação, tem a ver com a escolha soberana de Deus. Deus escolheu Jacó para continuar a descendência de Abraão até chegar a Jesus Cristo. Então você pode ver aí no mapa que nós colocamos aí o caminho percorrido por Jacó até chegar a Padã Arã, aí quase 700 quilômetros, para poder escapar de Esaú e também para poder arrumar uma esposa. Então veja aí as consequências, né, devido a esse engano, tanto de Rebeca quanto de Jacó. A mãe ficou sem o filho, não viu mais o filho, morreu sem ver o filho novamente. Ela não chegou a ver a reaproximação dos dois irmãos, não viu nada disso, morreu antes. Então ela sofreu muito por causa daquela atitude que ela tomou. Então Jacó também pagou um alto preço, né? Foi enganado lá por Labão, né? Trabalhou 14 anos pela sua esposa Raquel, que ele amava tanto. Então sofreu muito. E isso nos mostra que o engano, a mentira, né? Isso é coisa satânica e pode levar a consequências drásticas. Parte 2, a direção de Deus na vida de Jacó. Tópico 1, a visão da escada que tocava o céu. E tópico 2, a coluna em Betel. Tópico 1, então, a visão da escada que tocava o céu. Em sua fuga no meio do deserto, Jacó teve um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Deus reiterou a bênção que lhe prometera. Gênesis 28, de 13 a 15. Deus não aprovou seus arranjos e enganos, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais. Naquela noite ele descobriu a presença de Deus, que se apresentou como Deus de Abraão e de Isaque. Ele ouviu Deus reiterar suas promessas e descobriu que onde Deus está, ali é sua casa, a porta dos céus. Gênesis 28, de 13 a 17. Então Jacó agora está em Betel, ali 11 quilômetros aproximadamente de Berseba, e ele tem um encontro com Deus. Veja bem que sempre quando um patriarca então é chamado, Deus se apresenta para renovar ou fazer aliança. Então agora, novamente nós vamos ver que Deus aparece a Jacó através agora de um sonho, onde ele vê os anjos descendo e subindo a escada para o céu. Então agora ele está recebendo de Deus
a orientação de que ele está fazendo parte daquela família de Abraão que vai prosseguir com a sua descendência até chegar a Jesus. Agora ele está recebendo a confirmação. Ele tinha fraudulosamente comprado então a primogenitura de Esaú. Depois ele havia enganado o seu pai, mas ele recebeu do seu pai a bênção. O pai disse para ele que Deus daria a ele a descendência de Abraão. E agora Deus está confirmando, porque até agora Jacó tinha procurado pelos seus próprios meios, pela sua própria força, conseguir aquilo que ele desejava. Veja bem que a fé de Jacó agradou a Deus, porque ele desejava essa bênção, ele desejava esse contato com Deus. E nós entendemos que Jacó também desejava a parte material. O direito de primogenitura dava a esse filho a metade dos bens que o pai possuía e a autoridade sobre os seus irmãos. Após a morte do pai, quem ficava responsável pela família seria esse que comprou a primogenitura. E também ele teria que cuidar agora de sua mãe e de suas irmãs. Veja bem que com a fuga de Jacó, acabou que Esaú ficou com todas as posses do pai e também foi Esaú que cuidou da mãe até morrer. Quando Jacó chega, quando Jacó volta, então Esaú sabia que havia vendido para ele o direito da primogenitura. Quem era dono de metade de tudo aquilo era Jacó. Quem poderia comandar tudo, seu chefe ali, era Jacó. Ele havia comprado. Esaú sabia disso, né? E Esaú o recebe com todo amor. Ele havia perdoado o tempo, havia perdoado, acabado aquela zanga, aquela inimizade, embora Jacó não soubesse disso. Mas nós vamos ver isso mais para frente, daqui a pouquinho. Então nós vamos ver que agora é o encontro de Deus com Jacó. Então a aliança é feita e é renovada toda a promessa feita dentro da aliança. Então existem aí várias promessas, né? E a promessa principal é de muitos filhos, uma nação poderosa, de um nome engrandecido, de proteção de Deus. Então existem muitas promessas envolvidas aí nessa aliança. E Jacó agora então vai prosseguir a aliança que antes pertencera a Isaac e antes de Isaac pertencera a Abraão. Então Jacó é responsável por levar essa aliança adiante, porque a aliança passa de pai para filho, e essa aliança vai até chegar ao descendente que é Cristo. Se você quiser um exemplo dessa aliança passando de pai para filho, você pode ver que Davi fez aliança com Jonatas, e quando Jonatas morreu, Davi procurou o descendente de Jonatas, que era o Mefibosete, para prosseguir a aliança, porque a aliança vai passando de pai para filho. O tópico 2 é a coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou e se revelou como Deus de seus pais. A prova de quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos. Antes de Deus encontrá-lo e depois daquele encontro especial. Tão impactante na sua vida foi aquele episódio que ele chamou aquele lugar deserto de Betel, que significa casa de Deus. Ali naquela madrugada Jacó ouviu Deus lhe falar, sentiu a presença divina e teve uma mudança extraordinária em sua vida. Então nós cremos que quando Jacó sai, ele sai pensando, né? O que vai ser de mim? O que vai ser o meu futuro? Então ele se sentia sozinho totalmente. Não tinha agora o pai, não tinha a mãe, não tinha seu irmão Esaú. Era a primeira vez que ele saía assim, deixava todos os parentes, ficava sozinho totalmente. Ele não sabia o que ia acontecer no futuro. Então nós cremos que ele se lembrou de Deus. Ele queria, ele buscava interiormente a solução em Deus.
queria uma resposta, queria ter aí alguma palavra de Deus, alguma orientação. Todo mundo faz isso quando está em desespero, né? Quando está com um problema sério para resolver, quando está com um futuro incerto, principalmente. Então aí que aparece Deus. Deus vem para renovar a aliança, para renovar promessas. Deus vem para dar orientação. Deus vem para dar uma esperança. Então quando Jacó percebe ali que há a presença de Deus manifestada ali, então ele chama aquele lugar Casa de Deus. Para ele passa a ser então um local especial, um local de aliança e um local onde ele vai sempre se lembrar que ali ele teve um encontro com Deus, ele ouviu Deus falar com ele e que seria marcado em sua vida para que dali ele pudesse começar uma nova vida. Mas nós vamos ver mais para frente que o grande encontro que mudou toda a situação mesmo na vida de Jacó foi lá quando ele teve um encontro pessoal, né, uma teofania, uma manifestação de Jesus. E ali ele luta e a vida dele é totalmente transformada, inclusive o seu nome. Você veja aí nesse mapa a localização de Betel, aí Berseba, veja aí Padã Aram. Então tem várias coisas aí, você veja aí a caminhada de Abraão, de Isaac e Jacó, por onde foi feita. Na parte 3 nós temos aí aspectos do caráter de Jacó. Tópico 1, antes do seu encontro com Deus. Tópico 2, depois do seu encontro com Deus. Tópico 3, no seu encontro com Esaú. Então, tópico 1, antes do seu encontro com Deus. Até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. 1 Coríntios 2,14. Naquela fase de sua vida, podemos ver alguns aspectos negativos de seu caráter. Então, veja que Jacó tinha um caráter, um mau caráter. Isso é demonstrado pelas suas atitudes, né? Primeiro, foi ali astucioso com seu irmão, poderia ter dado a comida para o seu irmão. Depois enganou seu pai, agora é um fugitivo. Então até agora nós vimos aí um mau caráter. A partir desse encontro com Deus em Betel, ele vai começar então a ter uma mudança em seu caráter. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais o seu caráter vai sendo transformado. Então nós vamos ver aí algumas coisas que aconteceram antes e depois. Agora vamos ver como era o seu caráter até esse dia aí que ele teve esse encontro com Deus em Betel. Então, oportunista e egoísta. Quando seu irmão chegou com fome e lhe pediu para comer do seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido sua comida compartilhando sua refeição. Mas numa prova de oportunismo e ambição, disse logo: vende-me hoje a tua primogenitura. Gênesis 25, 31. Então, oportunista e egoísta. Aproveitou uma oportunidade de fragilidade do seu irmão e pensou só em si. Poderia ter dividido a sua alimentação. Letra B, interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista e de temperamento fleumático. Além de propor a troca de primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Jacó. Gênesis 25, 33 e Hebreus 12, 16. Ele só esquecia uma coisa: o que ele estava plantando em sua juventude haveria de colher mais tarde. Gálatas 6, 7. Em proporção muito maior. Interesseiro e calculista. Veja bem que ele demonstrou estar interessado em tirar alguma coisa de Esaú. Nós devemos sempre pensar em dar alguma coisa, ajudar as pessoas. Mas ele pensava só em tirar. Então, ele fez os cálculos, ele premeditou a sua ação e ele viu: como eu vou fazer para tirar a primogenitura do meu irmão? Ele poderia ter confiado em Deus, deixado o plano de Deus seguir, Deus faria o que era preciso fazer para que ele conseguisse. Mas ele aplicou as suas próprias forças, a sua própria astúcia. A confissão era necessária
porque era assim que era feito então uma aliança, um negócio, né? Era a palavra da pessoa que valia mais do que documento. Então era a confirmação, quando ele falava era confirmado o negócio. Letra C, mentiroso e enganador. Com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Ao chegar à presença de Isaque, mentiu 3 vezes. Este perguntou: quem és tu, meu filho? Ele disse que era Esaú. Gênesis 27, 19. A primeira mentira. Indagado por que chegara tão rápido com a caça, mentiu a segunda vez, dizendo: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Gênesis 27, 20. Ao abraçar Jacó, Isaque repetiu que era Esaú. Eu sou. Gênesis 27, 24. Mentiu pela 3ª vez. Então, mentiroso e enganador. Mentiu aí 3 vezes, né? Até nos lembra Pedro, né? Também mentindo 3 vezes. Então, ele mentiu, enganou seu pai, participou do plano de sua mãe, poderia ter se recusado, mas aceitou. Embora ele tenha dito para sua mãe: olha, esse plano, se der errado, eu vou ser tido como aí um enganador. E ele estava sendo, mesmo sem ser descoberto, né? Mas ele executou o plano, aceitou o plano. Então, era um mentiroso, enganou seu pai. Ele não é enganador porque enganou Esaú, ele fez um negócio com Esaú, mas ele é enganador porque enganou seu pai. Então ele se fez passar por seu irmão. Tópico 2, depois do seu encontro com Deus. Observe a transformação no caráter de Jacó. Então agora nós vamos ver, depois que ele teve esse encontro com Deus, a casa de Deus, né, Betel, agora vamos ver daí para frente o que aconteceu. Então nós vamos ver que nós também, antes, tínhamos um caráter aí parecido com o de Jacó. Pode uma coisa não ser parecida, mas podemos ter outra coisa que Jacó não tinha. Então tínhamos vários defeitos, né, vários problemas de caráter. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, nós vamos lendo a palavra de Deus, vamos ouvindo a palavra de Deus, vamos orando, vamos tendo maior contato com Deus. E quanto maior o contato, mais a nossa personalidade, mais o nosso caráter, né, vai sendo mudado, transformado. Porque nós nascemos de novo, então uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então é uma nova realidade. Nós temos que ir permitindo o Espírito Santo de ir nos mudando. Então nós vamos ver na letra A um caráter agradecido. Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus. E ele fez um voto, dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Gênesis 28, 20 a 22. Neste fato, vemos que Jacó tinha consciência do valor do dízimo como a expressão sincera de gratidão a Deus, a exemplo do que fizera seu avô Abraão perante Melquisedeque, Gênesis 14, 18 a 20. Ele não prometeu dar o dízimo do que lhe sobrasse da renda líquida, mas de tudo, como seu avô fizera, Hebreus 7, 2. Então nós vemos aí, na mudança de Jacó, ele já começa fazendo uma coisa que muitas vezes a gente acha que não tinha, mas naquele tempo havia o dízimo já. No caso de Abraão, deu o dízimo a Melquisedeque. Então, nós acreditamos que, naquela época, todos levavam o dízimo a Melquisedeque. Inclusive Isaque. Não é dito, mas nós acreditamos assim. Agora, Jacó faz um voto. Então, ele vê o exemplo do seu pai, vê o exemplo do seu avô, e imediatamente ele faz um voto. Antes, ele não era dono das terras, mas ele está fazendo um voto do futuro. Ele acredita que Deus o vai ajudar e já faz um voto, então, que toda ajuda que Deus lhe der, ele vai dar o dízimo como que agradecimento a Deus. Então ele vai, dali para frente, ele vai ser uma pessoa agradecida a Deus. Ele está começando uma vida diferente. Na letra B, um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar à casa de Labão, seu tio, revelou-se um homem trabalhador. Ali começou a colher o que semeara em engano e mentira. Na lua de mel foi enganado pelo sogro. Em lugar de casar com Raquel, teve de casar com Léia. Só depois casou com sua amada e, para tanto, trabalhou outros 7 anos. Gênesis 29, 21 a 30. Não foi apenas esse preço que Jacó teve que pagar por sua vida de enganos e mentiras. Labão mudou seu salário 10 vezes durante 20 anos. Gênesis 31, 7. O que o homem semeia, isso é o que colhe. Gálatas 6, 7. Então nós vemos aí um caráter
esforçado, trabalhador. Jacó foi um homem muito trabalhador, muito esforçado e, infelizmente, por causa do seu mau caráter no passado, ele também passou por coisas que com certeza o fizeram lembrar disso. Toda vez que acontecia uma coisa ruim, na certa ele lembrava: eu mereço, né? Eu fiz coisas ruins e agora estou pagando o preço. Assim como enganei, estou sendo enganado. Então já começou logo sendo enganado no dia do casamento e colocaram Leia, a filha mais velha, no lugar de Raquel, que ele tanto amava. Depois teve que trabalhar, aí já tinha trabalhado 7 anos pensando que ia casar com Raquel, e colocaram a Leia no lugar, na noite de núpcias, enganaram a Jacó, assim como ele enganou seu pai. Agora ele vai trabalhar mais 7 anos pela sua esposa querida, que era Raquel. Cremos que imediatamente ele já passa a ter Raquel, mas tem que trabalhar mais 7 anos por ela. Então, 14 anos ele trabalhou por Raquel, na verdade. Também vemos aí o seu salário mudado 10 vezes. Imagina o sofrimento, tudo o que ele fazia para ter uma família, para ele ter um sustento, para ele ter uma posses, né? Para ele poder se manter. Então ele tinha que se esforçar dobrado e sempre havia alguma coisa contra, sempre alguma coisa que tentava tirar dele um futuro melhor. Imagine o sofrimento, a angústia, quantos anos passou se achando culpado e merecedor daquela situação que ele estava passando. Até o dia que ele resolve então sair. Letra C, um homem na direção de Deus. Depois de ser enganado pelo sogro, Jacó reuniu sua família e fugiu de Harã. Mas não o fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Harã foi por direção de Deus. Gênesis 31, 3 e 13. Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a família e logo foi perseguido pelo sogro. Esse não pôde lhe fazer mal, porque Deus entrou em ação e lhe determinou que não falasse com Jacó, nem bem nem mal. Gênesis 31, 24. Então agora Jacó toma sua decisão de ir embora e voltar à terra que foi prometida por Deus. E ele empreende uma fuga. Era a única maneira de escapar, não tinha mais jeito de ficar ali. E também ele não conseguia permissão para ir embora. Então ele resolve fugir com a sua família, com tudo que tem, vai embora. E Deus entra com providência, porque Labão, seu sogro, poderia até matá-lo devido a isso. E sai furioso ao encontro dele. Mas Deus então fala com Labão e Labão acaba só chegando lá e fazendo um acordo então para que Jacó pudesse ir embora. E nós vamos ver então que Jacó sai com suas esposas, né, e também com as servas das suas esposas, que acabam depois sendo mães também de filhos de Jacó, além de ele ter filhos com as suas esposas. No tópico 3, no seu encontro com Esaú. Ao se aproximar de Seir, onde seu irmão vivia, Jacó enviou mensageiros a Esaú, anunciando seu retorno. Os mensageiros voltaram e disseram que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Jacó temeu grandemente. Gênesis 32, de 7 a 12. Mas no vale de Jaboque teve um encontro que marcou o resto de sua vida. Seu nome foi mudado para Israel e viu Deus face a face. Gênesis 32, 22 a 30. Ao encontrar Esaú, reconciliou-se com ele e o abraçou com perdão e amor. Então veja bem que angústia vinha Jacó para encontrar-se com seu irmão depois de tanto tempo. Ele pensava: meu irmão ainda está zangado, prometeu me matar. Então ele foi mandando presentes para o seu irmão. Quando chegou próximo já do encontro com seu irmão, ele já deixou sua família tudo em ordem para que, se acontecesse alguma coisa, a família que ele mais amava, né, a parte de Raquel com seus filhos, ficassem guardados por último. Se Esaú começasse a matar sua família, então até chegar ali ele já teria aplacado sua ira. Então ele esperava que escapasse pelo menos a sua família que ele mais amava. Mas
na noite anterior a acontecer o encontro com Esaú. Então, existe ali uma teofania, uma manifestação do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele vem como um homem. E ali ele tem um encontro, então, com Jacó. E eles lutam. É evidente que uma luta onde é permitido a Jacó se esforçar, lutar, né, para que ele pudesse fazer força, né, pudesse empreender força para ter um encontro com Deus. Então, ele é esforçado, ele luta. E aquilo ali, quando vai começar a amanhecer, então Jesus vai dizer: tenho que ir embora, me larga que eu tenho que ir embora. Então Jacó agora arrisca a sua vida. Ele precisa tomar uma decisão agora, ele precisa ter uma mudança na vida, ele precisa ter um futuro, ele arrisca a sua vida agora. E é muito interessante isso. É quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, é que há uma mudança real. Quando você se entrega totalmente, é que Deus pode fazer alguma coisa para que a sua vida possa mudar totalmente. Então agora Jacó arrisca a sua própria vida e diz que não solta de jeito nenhum. Então, ali nós vemos que Jesus então só toca a juntura ali da coxa, ele fica aleijado, Jacó, daí para frente. Agora é interessante que ele fica aleijado de corpo físico e agora ele cresce espiritualmente. Então, muitas vezes é preciso que fisicamente ou materialmente você tenha um problema para que espiritualmente você cresça. Acontece muito isso, né? Então nós vemos que é quando Jacó fica deficiente físico, ele fica eficiente espiritual. É uma coisa interessante aí. Então dali para frente, o Jacó passa a ser um homem completamente diferente e ele agora tem um futuro pela frente, um futuro de nações, como pai de nações. São muitos filhos, né? São aí as 12 tribos de Israel que vão vir através de Jacó. Então Jacó agora tem um encontro com o irmão, se reconciliam, se abraçam, choram. Esaú já tinha perdoado o tempo, já tinha apagado toda aquela raiva, aquela angústia, aquele desejo de matar o seu irmão. E ele sabia também que tinha vendido, né, o seu direito de primogenitura para Jacó. Jacó, na verdade, era dono da metade daquelas terras, pelo menos. Conclusão aí. Em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado. De oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma radicalmente o caráter. Bom, na verdade nós sabemos que Deus escolheu Jacó, não pelas obras, né? Escolheu antes mesmo dele nascer. Então foi uma escolha soberana de Deus. E Jacó correspondeu a esse plano de Deus, sendo então uma pessoa diferente depois que teve o encontro com Deus. Muita gente Deus escolheu, mas não correspondeu, né? A expectativa de Deus, não correspondeu ao que Deus gostaria realmente que ele fosse. É o caso, por exemplo, de Saul. Foi escolhido por Deus. Não foi o povo que escolheu, o povo queria um rei. Quem escolheu Saul foi Deus. Mas Saul começou bem e daí a pouco se perdeu, né? Ele não se deixou ser transformado por Deus, não se entregou totalmente a Deus, acabou sendo um homem desobediente e perdeu a sua vida, perdeu a sua comunhão com Deus. Nós vemos, por exemplo, Paulo foi um homem chamado, escolhido por Deus também, mas ele correspondeu à expectativa de Deus, seguiu o plano de Deus na sua vida. Nós vamos ver também que quem escolheu Judas foi Jesus. Mas Judas se tornou um traidor. Ele poderia até ter se tornado um traidor, mas teria se arrependido, pedido perdão, reconciliados com Deus. Mas infelizmente escolheu o outro
lugar da sua vida, não acreditou no perdão de Deus, no amor de Deus, por causa do seu mau caráter. Não foi transformado, não quis ser transformado. Então vamos orar agora, então, encerrando. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, permitir que Deus o transforme daqui para frente, uma nova criatura, é hora de você fazer isso então. E se você está vendo que está com problemas, que você precisa de ajuda de Deus, faça aí um voto com Deus, faça um propósito com Deus, tenha um encontro verdadeiro com Deus, mude sua vida daqui para frente. Vamos orar juntos. Se você está doente, está enfermo, creia, Jesus cura você agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, Senhor, arrependidas dos seus pecados. Toma agora em Tuas mãos, Senhor, perdoa, escreve os seus nomes no livro da vida, faz maravilhas nessas vidas. Regio rebinar, agrada-nos farle, que o Senhor seja festai. Oh, Senhor maravilhoso, nossas vidas estão, Senhor, em Tuas mãos. Transforma, Senhor, nossas vidas, muda, Senhor, cada dia mais o nosso caráter, aperfeiçoa, Senhor, nos ajuda, nos orienta, nos dá sabedoria. Tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria a quem pede. Oh, Deus maravilhoso, dá-nos cada dia mais sabedoria, inteligência espiritual, que nós possamos prosseguir a nossa jornada, Senhor, fazendo a Tua obra, ganhando almas, podendo também abençoar, Senhor, o Teu povo, todos aqueles que se chegam para Ti. Em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura quem está doente, quem está enfermo agora, visita poderosamente, toca agora essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, receba cura, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Solta todo mal, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí, nós fazemos palestras de escola bíblica dominical, fazemos palestras sobre missões, sobre evangelismo, sobre família, sobre dons do Espírito Santo, sobre EBO. Então, nos convide, nós estaremos aí com vocês em sua igreja. Nós temos aí programado algumas coisas que nós vamos passar para você agora, a agenda de onde nós temos programado já para que você não marque o mesmo dia. Eu moro em Imperatriz, Maranhão. Se for necessário, eu posso ir de ônibus, posso ir de carro, posso ir de avião. Você que escolhe. Não precisa ficar no hotel, eu posso ficar na casa de um dos irmãos. Então nos convide, estaremos aí com você. Olha aí, dia 30 agora do 4, estarei em São Miguel do Tocantins, no EBD Avivada. Dia 21 do 5, estaremos na congregação Belém, aqui em Imperatriz. Não temos nada marcado mês 6, procure marcar conosco. Mês 5 só tem uma coisa marcada também. No mês 7 nós só temos uma coisa marcada também. Estaremos em Anapu, no Pará. Dia 26 e 27 do 8, em Ibirité, Minas Gerais. Dias 7 e 8 do 9, em Pocrane, Minas Gerais. Dia 9 e 10 do 9, em Ipatinga, Minas Gerais. Dia 17 do 9, em Sítio Novo, podendo ser marcado para outro lugar se tiver oportunidade, não está ainda fechado. Dia 22 a 24 do 9, estaremos em Teresina, no Piauí. Dia 30 do 9, em Ananindeua, no Pará. Dia 7 e 8 do mês 10, em Barcarena, Pará. 13, 14 e 15 do 10, em Fortaleza, Ceará. 21 e 22 do 10, em São Luís do Maranhão. E no ano que vem, 27 do 2, Tumbiara, Goiás. Glória a Deus, aleluia.